Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Hoje vou falar de um tema muito conhecido, né? Basicamente é o que marca a nossa idade contemporânea, mas eu vou tentar falar sobre um outro prisma. Um prisma não tão convencional quanto é ensinado nas escolas, sobretudo do período republicano para cá, quando esse evento ganha realmente uma dimensão que basicamente vai constituir a nossa república e as instituições que nós conhecemos, né? Vocês sabem que eu estou me referindo à Revolução Francesa, né? Não vou entrar exatamente na história ou no histórico da Revolução Francesa. Eu gostaria de falar as causas e consequências, e principalmente as consequências de uma revolução que até hoje foi ensinada ou nos é ensinada de uma forma totalmente pelo viés das ideias do Rousseau, do contrato social, das instituições que elas foram forjadas, como o próprio ensino universal, as escolas, o modelo das escolas, ensinar a cidadania e também uma universalidade da nação, né, de você passar a cidadania, e a questão do Estado, como a escola ela é um instrumento e um reprodutor da ideologia do status quo, da ideologia dominante. E eu gostaria de usar um autor que é o Edmund Burke. Não que eu entre nessa linha ou nessa moda que tem hoje em dia, não só no Brasil como no mundo, de resgatar os autores conservadores clássicos, apesar do Edmund Burke ter sido um notório Whig, que era daquela linha que vai dar origem aos liberais, os liberais ingleses. Ele era irlandês, mas fez toda a sua carreira também na Inglaterra, e ele viveu um período onde ele escreveu sobre a impressão dos ingleses sobre a Revolução Francesa, né? E como que ela ocorreu além do Canal da Mancha, né? Aquele estreito de mar que separa a ilha britânica do Reino Unido da Europa, né? Do continente europeu, né? Embora seja a Europa também, da França principalmente, na Normandia, naquele canal que teve a grande invasão na Segunda Guerra Mundial. E aí eu vou falar justamente qual foi a impressão, basicamente, dos ingleses e dos conservadores em geral, até de outros países, sobre aquele evento que acontecia para além do Canal da Mancha, né? Tem um ditado, provérbio popular que fala: sempre cuide, inclusive, do incêndio da casa do seu vizinho, pois amanhã, ou em breve, o incêndio pode atingir a sua casa. Então, se a gente não cuida do vizinho, a gente também pode se comprometer ou ser o próximo. Por isso que aquele ditado que a ovelha se alegra quando o lobo pega a outra ovelha, né, caça a outra ovelha, vê a alegria do próximo e se satisfaz, nunca se esqueça que a próxima ovelha pode ser você, né? Então o que acontece é o seguinte: em 1789 ocorre a Revolução na França, por diversos motivos. A gente já tinha desde o Luís XIV, o Rei Sol, que basicamente é a figura expoente do absolutismo, que ele mesmo falou: o Estado sou eu, todo o poder concentrado naquela monarquia dos Luís, né? Todos os Luíses que teve na França, e uma aristocracia corrupta, principalmente aquela aristocracia do Palácio de Versalhes. Inclusive foi o palácio que teve uma reforma inaugurado também pelo Luís XIV, né? E o povo naquela miséria, naquela situação de fome, de pobreza, miséria total, né? Nunca foi tão perdoado o fato da Maria Antonieta, né? Isso já falando do Luís XVI, que é o rei que vai vivenciar a Revolução Francesa e ser decapitado, ele e sua esposa, né, Maria Antonieta, na Revolução Francesa. Do fato dela ser austríaca, né? Ela não era de linhagem francesa. Então tinha já aquele descontentamento, né, por conta dela ser austríaca. Também o fato do Luís XVI ter demorado muito conceber um herdeiro para o trono. Isso também foi um fato que contribuiu muito para a ascensão das ideias republicanas e um descrédito nas instituições monásticas, ou sobretudo a monarquia. Isso nos faz lembrar muito da União Ibérica, quando Felipe II anexa Portugal, porque Portugal não tinha um herdeiro depois do Dom Sebastião, que desapareceu no norte da África na Batalha de Alcácer Quibir, e seu parente mais próximo era Felipe II. E esse herdeiro da França,
ele teria sangue austríaco. Então, se a linhagem francesa, principalmente dos Bourbons, ela não fosse estimulada ou não tivesse uma sequência, possivelmente a grande rival da França, que sempre foi grande rival da França, a Áustria e o Império Austríaco, prussiano, que depois vai ter as guerras franco-prussianas no século XIX, ela poderia ficar submetida a uma monarquia estrangeira, que seria a dos austríacos. É uma situação parecida com o que aconteceu no Brasil também. Na proclamação da República tinha toda uma preocupação por conta do Conde d'Eu, que ele era o marido, o esposo da princesa Isabel, e muito possivelmente na linha sucessória, como ela teve apenas filhas mulheres, se eu não estou enganado, ele poderia assumir o trono. Então o Brasil ficaria com um monarca francês, de origem francesa. E isso provocava um descontentamento entre os luso-brasileiros, o fato de ter um rei representante francês, estrangeiro, né? E aí isso propiciou, não só isso, mas outros fatores também, né? Foi um dos fatores da revolta que vai culminar na proclamação da República, enfim. Mas assim, é apenas um fator. Mas o que eu gostaria de falar é justamente da questão da Revolução Francesa, que teve o período da Assembleia, teve o período do terror e tudo isso. E o Edmund Burke ele vai falar justamente que a Revolução Francesa ela é muito diferente do que foi a Revolução Gloriosa Inglesa. Na Revolução Gloriosa Inglesa, quando você tem a Câmara dos Comuns e você tinha a Câmara Alta dos Lordes, ela foi uma revolução que não anulou necessariamente o quesito da tradição. A tradição, de certa forma, ela se permaneceu viva. E o Edmund Burke vai falar muito disso, do governo, da democracia dos mortos, que nós herdamos, assim como nós herdamos terras, dívidas também, enfim, partes da nossa personalidade, quesitos do fenótipo de nossos antepassados, nós também herdamos as instituições. E essas instituições, não que elas não possam ser questionadas ou até reformadas, mas é importante que a gente mantenha justamente a construção feita pelos antepassados, a questão do que venha com o tempo, que se permanece, que é o que justamente compõe quem nós somos, né? Nós somos, querendo ou não, crias do mundo judaico-cristão, né? Eu me lembro daquela piada daquele humorista, o Rasta, que fala muito que agora tem parece que no canal do Brasil Paralelo e tal, do senhorito satisfecho, que é uma expressão do Ortega y Gasset, que ele fala daquele jovem que é totalmente burguês, que brinca de ser socialista em Paris, que vai discutir sobre a fome no mundo degustando um vinho em frente à sua lareira com seus amigos burgueses, recém-chegados da Europa ou dos Estados Unidos, e eles se dizem os inconformados e preocupados com o mundo e tudo mais, querendo acabar com esse sistema, que é o sistema do qual eles mais usufruem. Não estou falando que são todos, é apenas uma forma caricata. É claro que tem gente preocupada com a questão do sofrimento e das desigualdades que o mundo tem, e é preciso que tenha, mas eu estou me referindo aos hipócritas, aqueles que mais apontam o dedo e aplaudem ditaduras e ditadores e regimes dos quais eles seriam os primeiros afetados, né? Dos quais, quando o chicote está lá, ou a verticalidade encontrar a horizontalidade, ou a anarquia geral reinar, a visão que eles não conseguem compreender dos subordinados a ele, dos seus empregados que lhes servem, eles seriam os primeiros a acabar com essa elite, independente se essa elite tem discursos de esquerda ou não. É um fato que tem se dizer. Enfim, e a Revolução Francesa, ela marca também quando você tem uma coletividade basicamente forte e fortificada que se sobressai em cima das individualidades, né? E o Burke, como um grande liberal, ele vai falar que o Estado ele tem que proteger a propriedade privada, não a anulando, porque a base da liberdade é a propriedade privada e o governo de si mesmo, né? O Estado ele é uma espécie de garantizador disso. Ele tem que nos dar a garantia dessa liberdade e não se sobrepor anulando a nossa liberdade individual. A Revolução Gloriosa Inglesa, ela não anulou a questão da tradição
tendo a figura do rei como uma figura representativa, ou da rainha, e a Câmara dos Comuns e o Parlamento, que seria o nosso legislativo, a Câmara Popular, a Câmara Baixa, que é a Câmara do Povo. Então eles conseguiram conciliar a tradição e modernidade. Se a gente for analisar, a Inglaterra ou os países que têm essa monarquia constitucional tem uma estabilidade muito maior do que os regimes presidencialistas, vamos dizer assim. Não que eu seja monarquista, eu sou republicano, mas talvez uma república onde você tenha a instância que concilia modernidade, futuro, devir com o passado e tradição, talvez ela possa funcionar mais. E não você se radicalizar quando você tem um presidente totalmente conservador ou um presidente totalmente voltado para querer anular as coisas da tradição. É preciso que ambas coabitem. E na Inglaterra se conseguiu fazer isso, né? São as democracias mais estabilizadas, diferente das repúblicas, muitas delas, que levam o nome democráticas e que não são, que a gente sabe que não são, como a da Coreia do Norte e desses países ditatoriais, onde o poder é totalmente concentrado num presidencialismo que lembra muito um estado de exceção e também uma monarquia absolutista, pois todo o poder está concentrado na mão do representante. O poder todo está concentrado na mão do ditador. Você não tem o sistema de checks and balances, que é freios e contrapesos, que é o que marca, que faz parte de nossa democracia e caracteriza a nossa democracia. Na Inglaterra havia os dissidentes, né? E esses dissidentes, eles de certa forma admiravam a Revolução Francesa, querendo anular a própria Revolução Gloriosa e o que a Revolução Gloriosa na Inglaterra conquistou. E tinha aquela figura famosa do Richard Price. Richard Price era um admirador, principalmente da causa da herança da Revolução Gloriosa, e inclusive ele apoiou os colonos na América do Norte quando teve a Revolução norte-americana, a Guerra de Independência dos colonos contra os Redcoats ingleses, né, a grande Império Britânico, né? E ele fala que justamente a Revolução Americana e a Revolução Gloriosa Inglesa, elas não anularam os direitos naturais. E elas não anularam o que eles chamam de common law. Common law é a lei comum, que depois vai gerar em todos os países anglófonos, né, saxões, a Commonwealth, que seria uma espécie de lei comum para todo mundo saxônico, né? Eles têm muito disso, que é muito baseada no direito costumeiro, consuetudinário, que vai um pouco contra a nossa própria forma de direito, que é o direito positivo. O direito positivo que vem muito daquela questão do Montesquieu, do espírito das leis e também do Rousseau. Nós somos herança direta do Rousseau, principalmente no que diz respeito ao contrato social. Eu penso que um contrato é aquele ao qual o sujeito concorda e assinou embaixo, firmou esse contrato, autorizando que as suas prerrogativas atuem sobre ele. Quando você diz que ao nascer nós já somos submetidos a um contrato social sem o nosso direito de escolha, eu acho isso uma coisa um pouco complicada, né? Não que eu seja um liberal radical ao ponto de não aceitar a sociedade e prezar o individualismo em extremo, mas eu concordo que a gente, embora eu concorde também, e você sabe muito bem através dos meus vídeos, que eu acho que a sociedade ela é anterior ao indivíduo, assim como o fato social também, ele é anterior ao indivíduo, e por meio de uma coerção a gente herda tudo isso, principalmente a cultura ela é coercitiva, e não só a religião em outras instâncias, mas a cultura, seu modo de ser, a sua constituição enquanto pessoa, ela é totalmente atrelada à cultura a qual você está submetido e do local onde você cresceu e foi criado e tudo mais. Acontece que eu acho que, uma vez sabendo isso, o sujeito deveria ter o direito de questionar e não necessariamente assinar embaixo de tudo o que diz, o que vem da questão na verticalidade imposto a ele. Uma vez já que a sociedade, como o Rousseau fala do contrato social, nos é imposta sem que a gente tenha esse direito de escolha, né? Então talvez pelo menos questionar isso e ser crítico a isso a gente deveria ser, assim como ao sistema.
qualquer sistema que vigora em seu país, a liberdade de poder questioná-lo, e basicamente a liberdade de imprensa. O Carl Schmitt, que eu já tenho alguns vídeos falando sobre ele também, ele fala que a vontade de poder, ela substituiu basicamente a religião. Quando Deus morreu, né, no século XIX, por conta do advento da técnica e da ciência, e se teve uma radicalização da ciência em todas as instâncias, quando o homem perde a sua religiosidade, quando a figura de Deus, né, desde o teocentrismo, ela deixa de ser basicamente o mote e o antropocentrismo, e logo após esse humanismo do antropocentrismo, você tem basicamente a técnica e a ciência substituindo tudo isso, o vazio que a religião e nos preenchia, ele foi preenchido pela vontade de poder. Então a política, ela nada mais se tornou uma forma, não que a gente não fosse seres políticos antes, o homem sempre foi um ser político desde que ele vive em guildas nas sociedades pré-societais e primitivas. Mas eu acredito que essa vontade de poder, ela substituiu a todas as instâncias, e a gente acabou preenchendo realmente, fazendo nossas vidas e sendo escravos desse poder. Não só numa política, numa pessoa que quer ser prefeito, governador ou presidente, mas também numa empresa, aquele que quer subir de cargo para supervisor, de supervisor para presidente, de presidente para, sei lá, conselheiro do dono. Enfim, a hierarquia que nos marca como basicamente como o ser humano é uma sociedade. Os seres humanos produzem sociedades totalmente hierarquizadas, assim como as abelhas e as formigas. Por conta da nossa teleologia, por conta da nossa racionalidade, isso faz com que a gente almeje sempre outras posições, e isso é o que basicamente preencheu o nosso sentido de vida, né? É justamente ocupar o espaço que a religião deixava por essas questões mais imanentes e humanas, né? Que é o que faz parte das coisas que nós temos assim. Enfim, a Revolução Norte-Americana, ela se difere também da francesa, porque ela não tem essa questão também da coletividade como sendo algo que anula a individualidade. Na própria Revolução Francesa, o embrião do comunismo já nasce lá, por um sujeito chamado Gracious Babeuf. Ele foi o primeiro a defender o fim da propriedade privada, né? E que o coletivo tomasse conta de tudo. Muito baseado naquela República do Platão, aquela república totalmente utópica e idealista do Platão, que aos olhos de alguns liberais, ela é uma república despótica, né? Mas talvez ela pudesse funcionar apenas na polis grega, na cidade grega antiga. Mas se você pegar outras realidades, as realidades agrárias, as realidades onde eles falam que reinam a barbárie no sentido de não ser da civis, da civita, né? E talvez ela não fosse funcionar, principalmente porque ela nega a nossa natureza humana. As revoluções gloriosas inglesas e norte-americanas, elas prezam muito pela questão da natureza humana, algo que a Revolução Francesa ela se impôs querendo anular isso. E o que vem dessa cria da Revolução Francesa? Principalmente, embora ela seja uma revolução iluminista, dos ilustrados, mas a raiva dos ilustrados, a religião, eles propuseram modelos justamente que negam essa questão da natureza humana. E isso vai acarretar muito nos fascismos e comunismos ao longo do século XX, né? Uma coisa curiosa é que tanto o Burke, né, quanto o Marx, ambos vão criticar a burguesia, cada um do seu modo. Marx critica a burguesia como ela sendo aquela detentora dos meios de produção, sendo a capitalista, que explora por meio da mais-valia e tudo mais. E o Burke vai falar que a burguesia, ele não concorda exatamente que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Ele vai falar justamente que a Revolução Francesa ela anulou justamente a própria filosofia e visão de mundo daqueles mercadores, que foram os primeiros mercadores que constituíram os burgos, da onde vem a burguesia, que eram aquelas feiras que basicamente anulavam a lógica do senhor feudal e do servo da Idade Média. E boa parte desses primeiros burgueses
alguns deles vão ser diretamente ligados ao senhor feudal. E foi aquela elite mercantil que comprava títulos, ou seja, ela se tornava uma aristocracia. A Revolução Francesa pretendeu acabar com o espírito aristocrático. Eu não estou dizendo aqui o espírito aristocrático como algo negativo, como aquela aristocracia corrupta de Versalhes que eu iniciei falando nesse vídeo. O espírito aristocrático ele é totalmente diferente. O problema é que eu concordo que essa virtude, ou as virtudes da aristocracia, que seria nada mais do que os melhores, o governo dos melhores, não necessariamente essas virtudes são herdadas pelo sangue. Então existem países onde essa noção de aristocracia ela é diferente, como por exemplo na China. Quando o sujeito se destaca de alguma forma na China, os privilégios que ele tem, ao invés de ser transmitidos para os seus descendentes, eles são transmitidos por seus ascendentes. Aqueles que o geraram vão herdar todos os títulos e privilégios, e não os seus descendentes. Então é isso. O Edmund Burke ele vai diferenciar a Revolução Francesa do restante a isso. Ele vai falar justamente do caráter anárquico e violento da Revolução, né? Quando você tem figuras como o próprio Robespierre, o Danton, que foram guilhotinados, assim como milhares que também foram guilhotinados, porque ele fala que justamente você iniciar um processo do zero é complicado, negando qualquer coisa que venha da tradição, que venha do passado, como eu disse no início do vídeo, da questão dos mortos que nos governam, né? Das instituições que herdamos dessa questão da tradição. Instituições não só políticas, mas de nós mesmos, que constituem a nós mesmos, né? A nossa própria Constituição ela é transmitida. E, enfim, aí quando isso acontece, ele tem aquela frase famosa do conservador, que é preferível o demônio conhecido do que um demônio novo, né? Você vai depositar e preferir enxergar talvez algo que você nunca viu e depositar as esperanças em algo novo que você não conhece, ou é melhor você fazer isso com algo que você já conhece? As pessoas em geral elas são conservadoras, né? Mesmo as de esquerda que se dizem revolucionárias e tudo, para muitas coisas da vida elas são conservadoras, por conta desse princípio. É preferível algo que a gente conhece do que algo que a gente não conhece. E ao longo da história, vários regimes, tanto os nazifascistas quanto os comunistas, que tentaram, de certa forma, criar o homem novo, um homem novo, né? Um homem diferente, tentaram fazer essa engenharia social, que é algo que vem fazendo hoje em dia o sistema e a cultura e a academia, mas de uma forma mais modesta e implícita. Essa engenharia social prezou tentar fazer o homem novo em nome de uma perfeição, em nome de aniquilar o sofrimento humano, em nome de uma igualdade plena inexistente. E isso só provocou os maiores massacres e genocídios que a história já viu. O comunismo fazendo uma falsa sociologia e o nazismo fazendo uma falsa biologia, né? E em nome de uma utopia, em nome de se alcançar essa perfeição, tudo é válido, tudo é permitido. Até mesmo aniquilar e assassinar opositores e possíveis dissidentes e possíveis pessoas que você acha que podem amanhã ou depois ser seus opositores. E aí banaliza-se a violência e o mal, porque em nome de algo novo, em nome de um modelo perfeito que vai garantir as nossas próximas gerações num paraíso terrestre, tudo é válido em nome disso. E a gente, eu não sou religioso, mas eu acho que existem vários mitos, tanto das religiões pagãs quanto a cristã, que a gente pode usar para a nossa vida. Adão, ele foi expulso do paraíso por conta do desrespeito da Eva de ter comido o fruto proibido, toda aquela história. E Adão foi expulso do paraíso e nós somos seres que não vivem no paraíso. Se o paraíso existe, ele é um paraíso para além da vida que nós não temos certeza se ele existe. Enquanto nós estamos aqui na Terra, o que reina é justamente um terreno onde nós podemos fazer uma luta para se diminuir as diferenças e diminuir o sofrimento humano. Mas a gente pensar que
existe felicidade plena, existe perfeição plena. Isso não existe nem na vida, nem na nossa vida individual, nem num sujeito que tem tudo, que tem todo o dinheiro do mundo, várias propriedades. Ele sempre vai ter algum problema, ele sempre vai ter alguma coisa que incomoda, e ele nunca vai ter a sua plenitude. A plenitude não existe no homem, e o sofrimento é presente nas nossas vidas. O Unamuno fala que o que define a nós mesmos é o sofrimento. É muito mais fácil nós sermos definidos pelo sofrimento, de acordo com o Miguel de Unamuno, do que pela felicidade, né? Olha a metáfora: quando uma criança nasce e o ar entra nos seus pulmões, a primeira coisa que ela sente é dor e ela chora. O sofrimento, ela já é o rito de passagem para essa vida. Quando a gente sai do útero da nossa mãe, a primeira coisa que a gente sente é dor, né, ao chegar à vida. Então a gente não pode anular a dor, a gente não pode anular as coisas que fazem parte da nossa cultura e que são herdadas com todas as suas imperfeições, assim como os humanos são imperfeitos. O que não quer dizer que nós não devemos lutar para diminuir o sofrimento e as diferenças, com certeza. Mas não adianta a gente ser o senhorito satisfeito, pessoas mimadas que querem moldar o mundo à sua imagem e semelhança, desrespeitando o mundo prévio à sua existência. Isso é uma coisa que só vai gerar cada vez mais guerras, desconforto, barbarismo, que foi o que aconteceu com todas as revoluções da história, em que se pensou fazer isso anulando a natureza humana, a tradição e as nossas instituições que garantem justamente o primordial, a nossa liberdade.